Todo grande país tem uma marca que é sinônimo de sua identidade nacional. Na Índia, é o Grupo Tata. Grupo Tata, maior conglomerado da Índia, assumiu oficialmente o controle hoje no país. O conglomerado de 155 anos é líder na Índia em bens de consumo, tecnologia da informação, aço e automóveis. Durante quase toda a sua história, eles focaram no consumidor indiano. Isso significa contratar indianos, vender produtos para eles e patrocinar a liga local de cricket. Mas o enorme sucesso deles aumentou sua ambição e os levou a expandir suas operações internacionalmente. E a estratégia deles tem sido comprar marcas icônicas de um país diferente, os antigos colonizadores da Índia, os britânicos. Imagine como os indianos devem ter se sentido naquele dia. Em 2008, o Grupo Tata adquiriu duas marcas icônicas de carros, Jaguar e Land Rover. Mas essa não foi a primeira vez que o maior conglomerado da Índia adicionou uma marca britânica icônica ao seu portfólio. Neste vídeo, vamos analisar as marcas que a Tata assumiu, o sucesso que elas encontraram após a aquisição e as outras empresas indianas que estão seguindo seus passos. Mas primeiro, precisamos falar de macroeconomia. A economia da Índia cresceu substancialmente mais rápido do que a economia britânica nos últimos 30 anos. Nas últimas 3 décadas, o produto interno bruto da Índia cresceu em média 6,4% ao ano. Mas, durante esse mesmo período, o PIB britânico cresceu apenas 2,1%, e eles foram forçados a mudar sua economia da manufatura para os serviços. Em 1993, o PIB da Índia era apenas metade do tamanho do Reino Unido, mas, em 2023, estima-se que a economia da Índia será 10% maior. O crescimento econômico da Índia foi impulsionado por 3 fatores principais. Primeiro, a população deles é grande e jovem, o que garante muitos trabalhadores para ocupar funções, fabricar produtos e prestar serviços. Uma grande parte desses trabalhadores contribui para o segundo fator, que é a classe média da Índia. Com mais indianos do que nunca tendo renda disponível para gastar em bens e serviços, a economia da Índia pode começar a se autoalimentar. E por fim, o terceiro fator é a política governamental. Nas últimas 3 décadas, a Índia tem sido relativamente favorável aos negócios, não atrapalhando o crescimento que basicamente já estava inerente à sua situação. Enquanto isso, no Reino Unido, a manufatura praticamente desapareceu e o crescimento desacelerou substancialmente. E isso veio acompanhado de uma explosão da dívida pública e privada. Desde 1993, a dívida nacional aumentou de 300 bilhões de libras para 2,5 trilhões, enquanto a dívida privada subiu de 1,2 trilhão para 2,7 trilhões. Enquanto isso, a mão de obra britânica manteve boa remuneração em relação ao restante do mundo. Com sindicatos fortes e um salário mínimo relativamente alto, as marcas britânicas, que dependem de talento doméstico, estão se tornando cada vez menos competitivas, o que é uma pena, porque o Reino Unido tem algumas das marcas mais icônicas do planeta. As marcas demoram para se desenvolver e entrar na cultura. Mas, como estão enraizadas no imaginário popular, pode ser muito difícil removê-las. A Cadbury foi fundada em 1824 em Birmingham, Inglaterra. Johnnie Walker foi fundada em 1820 em Kilmarnock, Escócia. E Rolls-Royce foi fundada em 1906 em Derby, Inglaterra. E todas elas se beneficiaram do auge do Império Britânico, quando o comércio fluía em ambas as direções. Então, os britânicos importavam diamantes e ouro da África do Sul, têxteis de Hong Kong e milho e trigo da América. Mas, em troca, eles exportavam chocolates Cadbury, whisky Johnnie Walker e carros Rolls-Royce para o mundo todo. Hoje, você pode ir a praticamente qualquer lugar, e essas marcas serão reconhecidas e compreendidas. Isso é prestígio, algo que a Índia e Tata não tinham. A necessidade de crescer e perceber que já havíamos crescido na Índia, em alguns casos com grande participação de mercado, mostrava que, como grupo, deveríamos olhar além das fronteiras indianas. Com o crescimento da riqueza da Índia, a Tata buscava avançar na cadeia de valor e focar em marcas de relevância internacional e margens elevadas. O primeiro passo deles foi em 2000. Foi quando a divisão global de bebidas da Tata adquiriu a empresa britânica de chá, Tetley.
A Tetley foi fundada em 1837 em Yorkshire. Eles foram a primeira empresa a vender chá em saquinhos para o Reino Unido em 1953. Em 1990, com uma produção anual de mais de 20 bilhões de saquinhos de chá, eles eram uma das maiores empresas de chá do mundo. Essa iniciativa foi um dos primeiros exemplos de uma empresa indiana adquirindo uma marca britânica de destaque. A Tata adquiriu a Tetley por 432 milhões de dólares, e essa aquisição fez da Tata a segunda maior empresa de chá do mundo, atrás apenas da Unilever, que é dona da Lipton. A expansão internacional ali não foi isenta de controvérsias, e além da justificativa econômica também houve consequências emocionais. E estou pensando aqui na aquisição da Tetley. A compra de uma amada marca de chá britânica por uma empresa indiana deve ter abalado muitos na Inglaterra. Se mexeu foi de forma bem silenciosa e digna. Mesmo com nova administração, Tetley continuava explorando sua herança inglesa. Isso significava que a Tata acabou de comprar uma enorme fatia de mercado no Reino Unido, Canadá e nos Estados Unidos. A Tata também podia reduzir os custos na Tetley. Após a aquisição, a empresa consolidou suas operações, reduziu o número de funcionários, fechou algumas fábricas e otimizou a cadeia de suprimentos. Como resultado dessas medidas, as despesas da Tetley foram reduzidas em até 10%. Em 1999, a receita da Tetley foi de 736 milhões de dólares. A margem de lucro deles era de cerca de 10%, o que significa que as despesas foram de aproximadamente 662 milhões de dólares. Isso mostra que a Tata encontrou cerca de 66 milhões de dólares de lucro extra na empresa adquirida. Quando você considera o preço de aquisição de 432 milhões de dólares, eles recuperaram 15% desse valor só no primeiro ano, apenas com essas economias. Foi um sucesso estrondoso e despertou ainda mais o apetite da Tata por expansão internacional. Em meados dos anos 2000, a Corus Steel, segunda maior produtora de aço da Europa, enfrentava dificuldades e prejuízos. Por estar sediada no Reino Unido e na Holanda, enfrentava custos operacionais altos devido à mão de obra e regulamentações. Esses altos custos pioraram com a globalização do mercado de aço, já que produtores de países com mão de obra mais barata e menos regulamentação tiraram a Corus do mercado pelos preços. A falta de integração vertical agravou os problemas da Corus. Diferente dos concorrentes, a Corus não controlava o acesso às matérias-primas para fabricar aço. Isso significa que as flutuações nos preços das commodities associadas a materiais-chave, como minério de ferro e carvão, poderiam afundar a empresa. A Tata Steel resolveu ambos os problemas. Eles compraram o Grupo Corus em 2007 por 12 bilhões de dólares, um acordo histórico para a indústria do aço e a maior aquisição feita por uma empresa indiana na época. Ao assumir o controle, eles seguiram o mesmo roteiro. Eles fecharam fábricas e demitiram trabalhadores, mas também investiram em ativos de matérias-primas no Canadá e em Moçambique para garantir suas operações europeias. Na Índia, a Tata Steel já era verticalmente integrada. A empresa tinha minas de minério de ferro e carvão em Jharkhand e Odisha, o que garantia proteção contra oscilações nos preços das commodities. Agora, graças à aquisição da Corus, o aço competitivo em custos da Tata tinha redes de distribuição estabelecidas na Europa. Em pouco tempo, a Tata se tornou o quinto maior produtor de aço do mundo, mas ainda tinha mais um passo a dar. Os sinais estavam por toda parte, mas agora é oficial. Entramos em recessão. 2008 foi um ano tumultuado para a economia. O colapso do mercado imobiliário gerou uma crise financeira atrás da outra. A Corporação Federal de Seguro de Depósitos, que garante o dinheiro dos depositantes, assume o controle de bancos insolventes. A Ford foi uma das empresas mais afetadas pela grande recessão. Em 2008, a empresa perdeu 14,6 bilhões de dólares. As vendas nos Estados Unidos caíram 20%. E as reservas de caixa da empresa diminuíram em 21 bilhões de dólares. A única maneira de a Ford evitar a falência foi assumir uma grande quantidade de dívidas de longo prazo, demitir 30 mil funcionários e vender alguns de seus ativos. A Tata viu a oportunidade e a agarrou. Eles adquiriram a Jaguar e a Land Rover da Ford em uma transação totalmente em dinheiro sem ações,
no valor de 2,3 bilhões de dólares. Isso marcou a entrada da Tata Motors no segmento de carros de luxo, mas especialistas do setor automotivo consideravam a aposta arriscada. Aqui está o que as pessoas não perceberam. A Tata já era parceira de fabricação da Jaguar Land Rover antes de adquirir a propriedade intelectual em 2008. Lá em 2004, a Tata Motors começou a produzir veículos Jaguar e Land Rover sob licença da Ford. E antes disso, eles aprenderam a escalar a fabricação produzindo seu próprio veículo, o Tata Indica. Você confiou no seu pessoal para fazer isso, por exemplo, no Indica. O senso comum dizia que você não podia entrar no ramo automobilístico sem ter uma colaboração e certamente pensar em projetar um carro nacionalmente e produzi-lo era algo inédito. O Indica foi lançado em 30 de dezembro de 1998. Foi o primeiro hatchback de passageiros da Tata Motors, que antes produzia peruas e SUVs. Mais importante, o Indica foi um dos primeiros carros de passeio desenvolvidos localmente na Índia. Foram os engenheiros da Tata que desenvolveram o design do veículo e como fabricá-lo. Em 2008, eles já haviam produzido mais de 1,2 milhão de veículos e atingido números de vendas anuais de até 140 mil por ano. O carro chegou a ser exportado para outros países, incluindo o Reino Unido, a África do Sul e Sri Lanka. Esse feito de manufatura e engenharia deu à Tata a confiança para entrar em mercados automobilísticos maiores. Agora, com Jaguar e Land Rover tinham as marcas icônicas para realizar isso. Nos últimos anos, a Ford investiu pouco nessas empresas devido a dificuldades de fluxo de caixa. Imediatamente, Tata investiu fundos substanciais na Jaguar Land Rover para modernizar e expandir suas instalações de produção. Eles também promoveram as marcas de luxo para a crescente classe alta indiana. Em pouco tempo, a Jaguar Land Rover se tornou lucrativa e hoje é uma das marcas de carros de luxo que mais cresce no mundo. Agora, Tata não é o único a inverter papéis com antigos governantes coloniais. Numerosos conglomerados indianos aproveitaram seus custos relativamente baixos de mão de obra e matérias-primas para melhorar as margens de marcas britânicas que ficaram estagnadas nas últimas 3 décadas. O grupo Mahindra adquiriu a BSA Motorcycles. A Royal Enfield foi assumida pela Eicher Motors, sediada na Índia, em 1994. O United Breweries Group da Índia adquiriu a cervejaria britânica Hobsons. Mas talvez nada simbolize mais essa mudança de guarda do que o atual primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. É óbvio para a maioria que ele é de ascendência indiana, mas o que menos gente sabe é que ele é genro do fundador de outro conglomerado indiano, a Infosys. Seu tempo no cargo certamente vai aprofundar os laços econômicos entre esses dois países e abrir caminho para mais fusões e aquisições. Vamos observar como isso se desenvolve nos próximos anos, pois reforça nossa tese de que a Índia está pronta para liderar o século XXI. Fizemos um vídeo sobre a população, geopolítica e clima de negócios deles. Confira para saber mais.